Hoje nós vamos falar sobre o AVC, uma das doenças mais incapacitantes, que mais tira as pessoas do mercado de trabalho. Então fica ligado, porque o assunto pode ser relevante ou para você ou para alguém que seja do seu relacionamento. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo de hoje com o Dr. Robson Lázaro, ele que está todas as semanas com a gente aqui no Café Corporativo, mas hoje vem participar de um bloco todo, né? Seja bem-vindo, Robson. O prazer é todo meu, Guiná. Robson Lázaro, ele que é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, ele também fez neurologia pela Federal de Juiz de Fora, terapia neurointensiva pelo Sírio-Libanês em São Paulo, medicina do sono pelo Instituto do Sono em São Paulo. Atualmente é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí e nosso parceiro aqui também com o Instituto de Neurociências de Jundiaí, né? E a gente vai falar hoje a respeito do AVC, Robson, sim, que é conhecido também como derrame, né? Isso, que é o exatamente. Acidente vascular cerebral. Isso. Essa é uma das principais doenças incapacitantes hoje na população, não é isso? Uma das principais, eu digo que talvez a mais importante delas, né? E uma doença de potencial chance de ser evitada, né? Apesar da sua gravidade. Ela é grave, ela pode levar ao óbito, sim, mas ela também pode ser evitada. Pode ser evitada. E você me falava a respeito de cerca de 100 mil mortes por ano. Em torno disso, Aguinaldo. Isso. Fala um pouquinho sobre o AVC. O que é exatamente o tal do acidente vascular cerebral? Assim, na verdade, o nome já meio que explica do que se trata a doença, né? O AVC, na verdade, ele não é uma doença do cérebro propriamente dito. É uma doença circulatória, tá? Então, você tem uma doença circulatória em que o paciente ele tem um impedimento do fluxo de sangue para os tecidos do cérebro. Tá? Essa obstrução a esse fluxo sanguíneo normalmente é causado ou por um trombo, né, um coágulo, como popularmente é conhecido, ou fragmentos de placas de gordura que eventualmente o paciente tenha nas suas artérias carótidas ou mesmo na aorta, ou até mesmo pedaços de cálcio, uma vez que essa aterosclerose pode permanecer no indivíduo por longos anos, o próprio processo de cicatrização que o organismo cria leva a esse processo de calcificação, de endurecimento dessas placas que eventualmente podem soltar fragmentos e obstruir a circulação. E aí fica um coágulozinho lá Exato. No meio da veia, é isso? Isso, exatamente. Você acaba tendo uma obstrução a essa circulação e uma porção desse tecido nervoso acaba ficando sem oxigênio, fica privado de oxigênio, de alimento, enfim. E essa porção de tecido nervoso acaba eventualmente necrosando, como a gente disse, acaba falecendo e o indivíduo perde aquela porção do tecido nervoso que foi afetada. Então não é necessariamente só uma veia que estoura. Não. Aí tem aquele negócio que você chama de isquemia, né? É isso? Sim. Esse processo a que eu me referi agora há pouco é o processo de isquemia, propriamente dito. É a falta de circulação num determinado tecido por uma obstrução ao fluxo sanguíneo. O outro processo a que nós temos notícia é o processo de hemorragia, que gera o acidente vascular cerebral hemorrágico. Que é quando estoura a veia e o sangue... Isso, exatamente. Há também uma privação de circulação no tecido, porém não por uma obstrução a essa circulação, e sim por um rompimento do vaso que chega até esse tecido. E quais são os fatores que mais levam esse tipo de acidente a essa doença, Robson? Por incrível que pareça, são fatores que são completamente preveníveis. Por exemplo? Por exemplo, hipertensão arterial. Ou seja, se eu souber que eu tenho hipertensão, eu trato. Exatamente. A partir do momento que você trata, né, a sua chance de desenvolver o acidente vascular cerebral se torna igual de um indivíduo que não é hipertenso. Né? Mas o que a gente acaba percebendo no nosso meio é que existe muito pouca prevenção em relação a isso.
Porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes, a pessoa deixa de ir atrás porque não está sentindo nada. Mas é uma doença traiçoeira. E as pessoas falam, né? Nossa, eu acho que eu não tenho pressão alta, porque eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto nada. Doutora Luísio esteve aqui agora, recentemente falou sobre isso, né? Pois é. Isso é uma falácia, né? Você não tem que esperar ter os sintomas de alerta já que a doença te causa para que você faça a sua prevenção primária. O que seria essa prevenção primária? Justamente atitudes e ações né, que impediriam que você desenvolvesse esse tipo de doença. Sim. Um hábito de vida saudável, sono regular, alimentação regular, uma atividade física, de preferência diária. Né? Tudo isso corrobora para uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, uma melhor qualidade de saúde. Algum outro fator que ocasione o AVC? Sim. Como fatores evitáveis nós temos a hipertensão, que eu acabei de te dizer, o próprio diabetes mellitus e o tabagismo, que é um grande vilão envolvido aí na gênese do AVC. Então o tabagismo ele é um fator que aumenta a possibilidade da pessoa ter o AVC. Justamente por aumentar o risco da formação de placas de gordura nas artérias, a formação de aterosclerose. Da mesma maneira que ele forma essa aterosclerose, o tabaco e todas as outras substâncias deletérias que tem dentro do cigarro levam a um processo inflamatório nos vasos sanguíneos e essa inflamação propicia a ruptura dessas placas, facilitando o AVC. Aquela questão familiar, genética, Sim. Tem também relevância? Veja, tem muita relevância. Nós falamos até agora dos fatores que são potencialmente reversíveis, Sim. onde nós podemos intervir. Existem também os fatores onde nós não podemos intervir. Como você bem lembrou, a carga genética é importantíssima nesse ponto. Então, se você tem alta incidência de indivíduos com AVC na sua família, obviamente você já tem que ficar de antena em pé. Né? Você tem que procurar ativamente até fazer uma prevenção primária, porque seu risco é aumentado. Da mesma maneira, a idade é um fator que a gente chama não modificável. Né? Conforme a idade vai avançando, maior é o risco que o indivíduo tem de desenvolver um AVC. Existe uma linha, uma marca para a gente ter um pouco mais de atenção? Por exemplo, a partir de que idade tem que ficar um pouco mais atento? Olha, isso não é obrigatório, Aguinaldo. Por quê? Nossa população é bastante heterogênea, quer seja na sua carga genética, quer seja nos seus hábitos de vida. Né? O que nós referenciamos e a gente procura insistir bastante com o paciente é que ele cria os seus fatores de risco, da mesma maneira que ele elimina os seus fatores de risco. De que modo? Tendo uma vida mais disciplinada, mais regrada, sem exagero, sem excesso. Muito bom. Né? Perfeito. Agora, uma vez que eu tenho já, talvez eu tenha algum sinal, não é um sinal, mas existe aquele negócio que às vezes a gente chama popularmente de princípio de infarto. Né? O que é o tal do princípio do infarto? Como você bem colocou, Aguinaldo, o infarto agudo do miocárdio, assim como o acidente vascular cerebral, não é uma doença do órgão em si. O infarto, assim como o AVC, são doenças das circulações desses respectivos órgãos. Então, o AVC ele não deixa de ser um infarto do cérebro. Né? Foi muito bem colocado por você. A questão é que a carência de circulação, o impacto causado por essa isquemia, a depender do órgão, vai ter uma manifestação diferente no indivíduo. Então, o infarto agudo do miocárdio ele vai se queixar de dor. Uma dor em opressão no peito, queimação, muitas vezes com irradiação. O acidente vascular cerebral, ele já tem algumas características peculiares. Por quê? Porque o órgão em si que ele atinge tem as suas peculiaridades. O cérebro, ele tem uma estrutura organizada de modo que cada uma das suas porções desempenha uma função diferente. Então, uma porção é destinada ao pensamento, outra à palavra, outra à motricidade, outra à sensibilidade, visão e assim subsequentemente. A depender da área onde você tenha o início da isquemia, o acometimento que a isquemia vai levar, você vai ter uma manifestação clínica diferente, variando desde um escurecimento visual, incapacidade de se falar, desvio de rima, né, o desvio da boca. Ou seja, a gente fica com a face
É torta, né? Torta, exatamente. Assimétrica é a palavra mais correta. Sim. E a grande questão é, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, o próprio indivíduo não se dá conta disso. Sim. Então, é quem está do lado é que acaba percebendo que ele está com a boca torta, ou que de repente não está conseguindo fechar adequadamente um olho, ou está arrastando de uma perna. E aí tem que fazer o quê? Correr para a emergência. Tem tratamento. Ligar para o SAMU. Tem tratamento. Por quê? O AVC, assim como o infarto hoje em dia, ele tem um período que nós chamamos de janela terapêutica. É o período onde nós podemos intervir ativamente para que se interrompa esse processo de isquemia. Tá? O coração, por ser um órgão mais resistente, um tecido mais resistente, ele tem uma janela terapêutica maior. Quanto por tempo? Vezes até de 12 horas. Né? O AVC já impõe uma janela terapêutica mais curta. O tecido cerebral ele não aguenta muito desaforo, justamente pela nobreza do tecido em si, das necessidades que ele requer. Essa janela fica em torno de 4 horas e meia, né? Onde o indivíduo tem a primeira manifestação clínica até o momento em que a medicação está entrando na sua veia. Sim. Nós chamamos isso aí de período sintoma-agulha ou porta-agulha, quando o paciente já se encontra dentro do hospital. Porque daí leva mais um tempo ainda para o medicamento trabalhar. Não né? só isso, como existem critérios que têm que ser obedecidos para se realizar esse procedimento, que nós chamamos de trombólise. Tá. E esses critérios, eles requerem avaliação especializada e avaliação com exames complementares, que só podem ser realizados dentro de um centro que tenha condições para isso. Muito bom, Dr. Robson, muito bom. A gente vai fazer um intervalo no nosso café corporativo aqui, mas eu já vou me despedindo do Dr. Robson, porque no segundo bloco agora vem um outro profissional falar um pouquinho mais com a gente sobre esse mesmo assunto, porém sobre o que fazer quando a pessoa já foi acometida por um AVC. Perfeito. Dr. Robson, obrigado por ter vindo, viu? Prazer é sempre meu. Um grande abraço, prazer em tê-lo aqui no Café Corporativo. Semana que vem você volta, mas como nosso parceiro, não mais como entrevistado. Com certeza, estaremos aí. Até daqui a pouco. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Segundo bloco do Café Corporativo, agora já com um convidado novo aqui, Edivaldo de Toledo. Edivaldo, nosso parceiro aqui também do Café Corporativo. De volta, né, Edivaldo? Satisfação, Aguinaldo. Já preciso já da carteirinha de fã. De sócio? De sócio. Opa, então tá bom. Muito bom. Edivaldo, você que acompanhou agora o nosso primeiro bloco com o Dr. Robson Lázaro, me diz uma coisa. Nós estamos falando sobre o AVC, que é uma das principais causas de afastamento ainda de pessoas ativas no mercado de trabalho. Sim. Tá, uma vez que já aconteceu, né, a pessoa já foi acometida por um AVC, o que fazer daí para frente? Como que são esses cuidados com uma pessoa já debilitada? Sim, é bem complexo. Esse paciente, há tudo para que ele receba alta e volte para a casa dele, ele precisa ser reabilitado para que ele retorne
a rotina dele, mesmo que seja adaptada. E nós temos a equipe multiprofissional que deve empenhar o trabalho neste paciente. A gente pode começar primeiro pela fisioterapia. Né? Então quer dizer que depois que vem o trabalho do médico, né, do neurologista, ele dá alta para esse paciente, o paciente volta ainda debilitado, né, para sua casa e começa uma fisioterapia, é isso? Isso. A fisioterapia é o primeiro passo para estimular esse paciente a retomar as atividades e retomar também a mobilidade, para que ele consiga sair desse leito, ele consiga fazer as pequenas funções do dia a dia que a gente só se dá conta quando a gente perde a função. E como que funciona essa fisioterapia? Ela é no próprio leito do paciente? A princípio, sim, mas a intenção é que esse paciente seja retirado do leito para que ele retome as atividades. Então, quanto antes começar a fisioterapia, posteriormente temos a terapia ocupacional, que vai diminuir as deformidades por conta desse atrofiamento muscular, deste acometimento onde o paciente acabou ficando mesmo no leito, ou muitos pacientes acabam ficando, infelizmente, com escaras, né? Então, a terapia ocupacional vem a agregar para diminuir estes riscos. Para quem é leigo, você usou o termo escaras. Isso. Seriam sequelas? São lesões na pele por conta do paciente ter ficado muito tempo acamado. Muitas vezes ficam... alguns pacientes chegam a ficar até mesmo mais de 20 dias numa unidade de terapia intensiva para recuperação. Sei. Então, deixa eu entender. Uma vez que houve o acometimento do AVC, então essa pessoa já tem um problema, eu não sei se eu posso dizer isso, mas um problema motor, né? Ela já está debilitada em relação ao funcionamento do seu corpo, e fora isso ela ainda teve um problema de ficar num leito durante 20 dias, ou seja, parada, sem ter movimento nenhum. Então há um atrofiamento além do problema do próprio AVC. Sim, é claro, Agnaldo, que eu estou falando numa situação mais grave de AVCs, porque AVCs são únicos. O doutor falava sobre isso, Sim, né? Cada um pode ser acometido de uma forma. Há pessoas que saem andando tranquilamente do hospital, mas eu estou falando de um público que pode ser acometido e pode ficar numa cama, né? Um paciente acamado. Então, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para que ele se sinta acolhido, porque também vai afetar a parte emocional e também a parte física. Quando a gente fala de terapia ocupacional, a gente está falando também dessa questão psicológica do paciente ou só física realmente? Tudo é a parte psicológica e física, todos da equipe multidisciplinar, já que a terapia ocupacional vai adaptar uma rotina ao acometido, à pessoa que sofreu não necessariamente é idoso, né? Não necessariamente é idoso, ele vai ser adaptado a uma nova rotina. Então, o terapeuta ocupacional vem a agregar uma nova rotina de acordo com as impossibilidades que ele tem naquele momento. E como que é essa recuperação? É um índice considerável de recuperação ou ainda é baixo? Como é que funciona isso? Tudo depende da forma que ele sofreu e o tempo de assistência. Como o Robson falava também, quanto tempo ele é socorrido, em quanto tempo ele é socorrido, né? Sim, como o Dr. Robson explicou, são tecidos nobres, em menos de 4 horas, se ele for socorrido, com certeza ele vai ter uma reabilitação melhor. Muito bom. Edivaldo, agora vamos lá, essa pessoa está em processo de recuperação, ela consegue voltar a trabalhar, por exemplo, um AVC leve, com todas essas terapias, é possível que esse paciente volte a atuar profissionalmente? Ele precisa fazer adaptação dependendo da profissão? Como funciona? Dependendo da profissão, ele vai precisar de adaptação e dependendo da profissão, ele precisa desta reabilitação o quanto antes para que ele se sinta acolhido e ele sinta-se útil, para que ele possa retornar às atividades o quanto antes. É lógico que tudo isso daí vai depender, como eu havia dito, do tamanho e da extensão deste AVC. Pode levar 6 meses, 2 anos e pode ou não ficar sequelas. Muito bom. Ao longo desse período que a pessoa está em recuperação, qual seria o papel, por exemplo, da pessoa que dá este apoio, de um cuidador? O cuidador vai prestar toda a assistência à pessoa acometida,
Cuidados de higiene, cuidados com alimentação. Ainda não falamos da importância da fonoaudióloga, que muitas vezes o paciente pode sofrer disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Ok. Então, quando se fala da fonoaudiologia, nós não estamos falando só da fala. Não só da fala, também da importância da deglutição, para que o cuidador possa executar os cuidados da alimentação. Então, me fala um pouco mais sobre esse trabalho do fono. O fonoaudiólogo ele vai fazer a avaliação da deglutição, vai fazer a avaliação muscular da região do pescoço e vai diminuir os riscos de broncoaspiração. Como é um paciente neurológico, ele pode sofrer a disfagia, que é a ausência da deglutição. E isso interfere também na fala ou é uma coisa em decorrência da outra ou não? Está atrelado. Está atrelado. Está atrelado. Então, por exemplo, se você faz essa terapia fonoaudióloga, você consegue recuperar, ou pelo menos tenta recuperar as duas coisas. Sim, ou preservar aquilo que ainda não se perdeu. E o que também, acredito eu, que interfira no psicológico desse paciente também, né? Totalmente. Aí é um outro ponto também que eu queria falar, Edivaldo. O paciente, uma vez que ele é acometido por um AVC e ele entra numa recuperação, muitas vezes ele não perdeu absolutamente nada intelectualmente, né? Muitas vezes não. Ele tem a intelectualidade dele totalmente preservada. Então, ou seja, ele tem totais condições intelectuais de continuar desenvolvendo uma atividade profissional. O problema ali pode ser que seja apenas físico. Sim, e uma aí, incapacidade física. E aí é onde talvez esse paciente precise também aí de um apoio de outras pessoas para continuar suas atividades intelectuais. Não só o paciente, mas a família. Porque a família se vê perdida com um paciente, muitas vezes, imóvel ou com uma parte imóvel, e ele precisa dessa reabilitação. E o cuidador, ele precisa dessa equipe multidisciplinar para que o cuidado seja mais leve, o cuidado seja mais tranquilo. Entendi. Olha só, o AVC, então, ele passa a ser uma coisa de fundamental importância, de que haja uma prevenção, mas também, uma vez acometido, a necessidade da gente cuidar do cuidado, né? Muito bom. Edivaldo, quais são as possibilidades pós-AVC? Vamos imaginar que a gente, por alguma razão, não tenha conseguido fazer esse cuidado, né? Ou essa tentativa de recuperação de uma forma adequada. No que pode evoluir isso? Uma manutenção das sequelas. Um paciente imóvel, ele pode permanecer o restante da vida dele imóvel. E pode, assim, gerar problemas maiores posteriormente que venham por consequência do primeiro problema? Sim, ele pode ser acometido por uma demência vascular, ele, além de tudo, a complexidade de um paciente acamado. Né? Então, os custos ficam muito mais altos. Né? Ele vai precisar de atendimento domiciliar 24 horas, ele vai fazer uso de fralda, ele vai fazer uso de sonda para alimentação. Então, os cuidados ficam muito mais complexos. E a tendência é que esse paciente ele comece a, vamos dizer assim, a perder a felicidade, o seu um peso, né, na consciência, dizendo, puxa, olha só, eu estou aqui. Como que a família deveria cuidar disso para que não haja esse tipo de sentimento? Por isso que o paciente precisa ser assistido junto com o familiar, para que o familiar também não se sinta culpado por esta fatalidade. Ninguém quer ter um AVC, óbvio. Apesar de todo mundo hoje ter uma noção de como fazer uma prevenção, até mesmo um resgate, mas ninguém quer ter. A verdade é que às vezes a gente sabe o que deveria fazer para prevenir, mas por circunstâncias acaba não fazendo, e ainda que isso tenha acontecido, no momento que acontece é muito importante haver a solidariedade, né? A solidariedade tanto da parte do familiar, amigos, né, dos amigos, como também do próprio paciente ter consciência que ele não quis estar ali, né? E que poderia ter sido o contrário também, né? Sim. Quer dizer, o sequelado poderia ser um outro parente e ele estaria ali apoiando, não é verdade? Sim. Como que é essa relação do profissional de saúde com a família para poder dar esse entendimento para a família? Tem que ser muito sincero, Agnaldo. Não adianta o profissional chegar e propor uma melhora 100% dos fatos, sendo que precisa ser avaliado caso a caso. Porém, também precisamos motivar para que ele consiga chegar num patamar melhor daquele o qual ele se encontra hoje.
Muito bom, Edivaldo. Edivaldo, você tem aí a sua página no Instagram, que é bem ativa, né? Você dá muitas dicas, não é verdade? Fala pra gente aí qual que é o Instagram, que nosso público aí já te conhece, mas vamos deixar aqui na tela mais um pouquinho. Lá eu falo sobre saúde do idoso, basicamente, mas também tem dicas variadas sobre saúde neurológica, cuidados e tudo mais. É edivaldo.toledo, @edivaldo.toledo. E muito bom. E o mais importante é que hoje, cada vez mais, a gente tem uma longevidade no mercado de trabalho e muito importante que a gente mantenha essa longevidade e com saúde, né, gente? Com não só a capacidade de viver mais, mas também de poder atuar profissionalmente por mais tempo. Edivaldo, muito bom, muito obrigado por ter vindo. E o Café Corporativo fica por aqui hoje. Nós voltamos a semana que vem com mais um conteúdo que seguramente vai te ajudar aqui na sua atividade profissional, mas também na sua vida. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.